Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional da Arquidiocese de Londrina, pelas ondas da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar. Nós estamos sempre buscando neste programa a vivificar, e reacender em nós, em torno a nós, a importância do chamado de Deus em nossa vida, esse chamado que atravessa os tempos, atravessa o nosso coração e nos faz sempre mais sermos peregrinos com a esperança no coração de uma vida futura, uma vida imersa na paz e na tranquilidade da humanidade, no coração da humanidade. Por isso, gostaria de acolher sempre em nosso programa o Carlos. Seja bem-vindo. Boa tarde, Padre Wendel. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alvorada. E boa tarde também aos nossos irmãos de comunidade aí. Também acolher o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada e também para todos que nos acompanham pelas redes sociais. E como o Vitor disse, a presença do Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Padre. Eu agradeço o convite e também agradeço também a todos que nos escutam, que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Nesse sentido, amado coração, vamos juntos invocar a presença da Trindade Santa e rezar pela nossa vocação e para que o bom Deus continue plasmando vocações para a Igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com as palavras de Dom Albano, rezemos pelas vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Enviai muitas e santas vocações. Enviai muitas e santas vocações. Enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação à minha família que sempre nos acompanha, também a todos os seminaristas que estiveram presentes na formação lá na Catedral na outra semana, juntamente com o Padre Joel, alguns padres da nossa arquidiocese, os novos diáconos, a nossa Casa da Filosofia e também do propedêutico. Nossa gratidão pela abertura de cada seminarista, padre e diácono nesta formação sobre o espaço sagrado, o espaço orante, o espaço para a transfiguração do nosso coração, o espaço que nos faz degustar a presença do paraíso aqui na terra. Também ringraziare a voi tutti, amorevoli cuori, sia di Gorlago. Oggi siamo qua con il Vitor e Pedro che ci parlerà sulla esperienza che loro hanno vissuto con voi. La nostra gratitudine, facciamo adesso una memoria della esperienza vissuta tra di voi. Nostro abbraccio e bacio a Don Giovanni, a tutti i giovani, adolescenti dell'oratorio, ma anche alle amorevoli famiglie di Macerata sul Piave, la nostra gratitudine, e anche alle suore di Roma, che sono sempre presenza e segno di speranza per il popolo nella città eterna. Nostro bacione di pace a voi tutti. Amados corações, como traduzindo um pouquinho o que eu disse há pouco em italiano para os italianos, nós estamos hoje com a presença do Vitor e do Pedro, que irá testemunhar para nós, vai partilhar um pouquinho. Lógico, o Carlos ali vai fazer algumas perguntas e tal, como que foi esta experiência que eles vivenciaram lá em Roma, atravessando a Porta Santa, vivenciando o jubileu
na cidade eterna. Nós estamos no final de semana onde nós refletimos este evangelho que nos fala tanto, né? Evangelho, se não me falha a memória, de Mateus 14:1, de 7 a 16, mais ou menos. O Vitor depois pode me ajudar um pouquinho, qual é o evangelho deste final de semana, mas se não me falha a memória, este evangelho que nos fala de estarmos prontos, preparados para o banquete nupcial, o banquete da vida eterna, estarmos esse chamado, né? Todos são convidados a participar deste banquete e confirmado, né, Vitor? Exatamente. Então nesse banquete todos são convidados. Alguns vão se pôr já nos primeiros lugares, mas Jesus fala, olha, esteja lá nos últimos, porque no momento propício o dono da casa, aquele que te convidou, vai te chamar para os primeiros lugares, para você não passar vergonha de ser tirado dos primeiros lugares e colocar em outros, né? Toda essa mística, como dizia Leão Magno, de nós estarmos sempre com o coração voltado para a vida, para os tesouros celestiais. E então, uma vez que nós temos a nossa vida voltada para a vida futura, podemos caminhar aqui neste mundo com esperança, com alegria, com paz, com harmonia, sem a preocupação de como será esta participação ao banquete nupcial na eternidade. E então a nossa vocação, a nossa vida, ela é plenitude quando nós vamos entendendo esta dinâmica, este escopo de escatologia, uma vida que é celebrada aqui para ser intensificada na eternidade. E encerrando hoje o mês vocacional, com a presença dos vocacionados em nossa catedral amanhã, e também com os animadores vocacionais e os seminaristas, queremos agradecer a todas as vocações em nossa arquidiocese, a vocação presbiteral, a vocação consagrada, religiosa, missionária, a vocação laical, que são presenças vivas, missionária, que são essas presenças vivas de uma igreja dinâmica, uma identidade que sempre se recorda dos esquecidos deste mundo, uma igreja que está sempre encaminhando juntos com a esperança de uma vida futura, da participação à Jerusalém Celeste, que já acontece aqui em cada celebração eucarística que nos encontramos, essa unidade das vocações, que é a unidade com a Jerusalém do Alto. Por isso, nossa gratidão a todos. E nesse sentido, nesse final de semana, vamos agradecer a todas as vocações em nossas celebrações. Mas falando de agradecimento, falando de júbilo, de alegria, nós temos a presença do Vitor e do Pedro, que vai falar um pouquinho como que foi, né, esta participação, a travessia na Porta Santa, a experiência lá em Roma e também na Itália, e nós demos um pulinho também em Atenas, né? Como que foi para você, Vitor? Foi, acho que de outro mundo, para dizer assim, né? Para não tentar encontrar as palavras. Acho que meu modo particular sempre foi um sonho da minha vida conhecer Roma, por todos os motivos religiosos, todos os motivos acadêmicos também. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de história, sempre gostou muito de arte sacra. Sou formado na área de engenharia, então essa área sempre me levou a isso. E gosto muito de liturgia, gosto muito dessas questões. Estar lá foi uma coisa assim impressionante. Principalmente ano de jubileu, atravessar as 4 Portas Santas. É uma experiência que, falando com o Carlos, ele mesmo me deu essa questão. Passar na Porta Santa no jubileu do ano 2025 foi essa chance, nunca mais vai acontecer de novo, e foi uma chance que eu tive, que eu passei, e que não tem muito como descrever a sensação de passar nas Portas Santas. A cidade em si só é impressionante, a viagem é impressionante, mas a questão da igreja é algo que pegou e não... Acho que eu não sei se eu consigo descrever novamente.
Amado coração, nós estamos voltando com o nosso programa vocacional, Vocação Chamado de Amor, aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. E hoje nós estamos com a presença do Vitor e do Pedro, que vai partilhar conosco. O Vitor já começou a sinalizar como que foi a experiência na Cidade Eterna, a travessia na Porta Santa. E Pedro, Vitor falou um pouquinho, né, de toda a expectativa como engenheiro, como amante da arte, da liturgia, já nos sinalizou ali. E você, o que ficou assim, um pouquinho dessa experiência? Sim, o senhor comentava sobre a questão do júbilo. De fato, foi muito, e esse ano do jubileu a gente celebra essa questão da alegria, né? Foi uma grande graça poder ir para Roma, né? Encontrar ali os fundamentos da nossa fé, não só da fé, mas também da sociedade, do Império Romano e tudo mais, que a gente acabou visitando também, né? Os principais pontos ali do Império Romano. Então, de fato, foi muito marcante para mim. E o Vitor comentou sobre a questão da arte, e também me toca muito a questão da arte, porque antes mesmo de entrar no seminário eu trabalhava com a questão de design gráfico, então mexia com bastante coisa de ilustrações e tudo mais. Então isso me levou também, vi algumas imagens que eu utilizava nos posts, nas imagens que eu fazia presencialmente, né? Então isso foi bem marcante, assim, tipo, nossa, tá aqui então agora o que eu usava nas artes que eu criava. Então isso de fato foi bem marcante, assim, entrar nas igrejas, nas principais igrejas, onde, bom, cada igreja lá onde você vai entrando tem algum santo enterrado, alguma relíquia, então isso é muito marcante. Você vai encontrando ali o fundamento e vai solidificando, né? Eu comentava com o senhor que você vê a igreja viva, né? A igreja viva. Em Roma você vê a igreja viva, e todo mundo querendo encontrar, tirar um pedaço de cada. Sim, é muito interessante porque a igreja viva é a igreja celestial, né? A presença dos santos, das relíquias, né? Dos corpos, dos restos mortais, dos mártires, dos santos da nossa igreja estão ali, como você disse, cada igreja que você entra, você toca essa realidade da Jerusalém celeste, né? Já aqui na presença da corporeidade dos santos, né? Nós fizemos uma experiência bem interessante. Nós chegamos em Roma, cansados, né? Depois, mas já no outro dia fomos para o norte da Itália, que foi uma ideia do Dom Giovanni, o pároco de Gurlago, do qual nós agradecemos profundamente toda a organização que ele fez lá com as famílias para nos acolher. E ele deu essa proposta, né, de nós irmos para Gurlago, no norte da Itália, e ali conhecer Milão, Bérgamo, né, Veneza também, mas depois a gente voltou. E como que foi essa experiência em Gurlago? O que ficou para vocês dessa experiência? Pedro, pode começar para nós? Sim. De fato foi uma experiência marcante e acredito que única, né? A gente viu coisas ali que realmente eu nunca tinha presenciado e tudo mais. A gente teve a oportunidade de acompanhar todo o rito das exéquias e do funeral, né? E coisas que a gente não pelo menos pelas impossibilidades pastorais aqui do Brasil não é possível, né? A própria acolhimento também da comunidade, a relação ali entre o Estado, a gente comentava, né? Estado e igreja, que é uma correlação. Então essa questão da cultura, que não é da própria, não que seja ruim, mas é a cultura que é fora da igreja, né? Que entra em contato com a cultura também própria da igreja, né? Sim. E faz essa correlação, consegue então conduzir muito bem. Isso foi bem marcante, assim, né? Algo que a gente pode também trazer um pouco dessa experiência para o Brasil, tentando correlacionar essa questão tanto da fé com a questão cultural e encaixar, né? O Pedro fala dessa experiência no oratório, né, Pedro? Sim. Porque lá tem, no período das férias, que acontece, as férias mais longas são no período do verão, né? Agora julho, agosto e setembro. Eles retornam agora em outubro para as aulas, né? Então nesse período de férias existe o oratório,
que é um espaço cultural, onde de manhã tem as oficinas, seja de teatro, dança, música, também culinária. Inclusive nos dias que nós estávamos lá, estava tendo aula de culinária, né? A moça lá que ajuda na paróquia a ensinar eles a fazer macarrão, né? Pasta, essas coisas assim. E também tem oficina de moda e tudo. Então é um momento que a igreja ali oferece o espaço, né, concreto, mas para ajudar também o município a movimentar-se culturalmente, como Pedro disse. De manhã as crianças, adolescentes e jovens vão para esse espaço, à tarde eles saem sempre para fazer uma caminhada, ir para fazer um esporte, piscina, né? Naqueles dias eles estavam indo para a piscina. Sim, sim. E à noite os pais vão no oratório para ver as produções, né, artísticas, comer até mesmo do que prepararam as crianças, adolescentes, né? Então é uma troca muito bonita, muito fraterna entre a igreja e o município, né? É a comunidade ali. Nós vimos lá a presença, né, de hindus, por exemplo, né, muçulmanos, né, que estavam ali no oratório. Até existe uma tese em Milão que eu falava para os meninos, por que o jovem europeu, mesmo se declarando ateu, ele continua indo nas igrejas, né? Aí a conclusão desse Marco Magnoni, que é o que escreveu essa tese, um jovenzinho da região de Milão, ele vai concluir que graças à experiência do oratório. Então é uma experiência afetiva que os leva a retornar à igreja, né? E para você, Vitor, o que ficou lá dessa experiência pastoral, vamos dizer assim, comunitária em Gurlago? Experiência em Gurlago, eu acho que foi talvez a mais grata surpresa de toda essa viagem. Não porque a gente não esperasse, é que a gente estava talvez com a cabeça muito focada nos grandes centros. Milão, Roma, Atenas também, que tinha essa possibilidade. E a gente sabia que ia ficar em Gurlago. E quando a gente chega em Gurlago, a gente tem uma vivência que é muito mais interessante, aí fazendo ligação com o que o senhor mesmo disse pra gente, a questão de viver a cultura do povo. A gente entendeu em todas essas cidades grandes, essas capitais mundiais que a gente acabou passando, incluindo, como eu disse, Roma, Atenas, Milão, Veneza, que a gente passou também, que elas acabam sendo cidades internacionais, vamos dizer assim. Então você consegue falar italiano quando você fala inglês, você consegue comercializar em euro quando comercializar quase que em dólar. Então há fazendo uma analogia comercial, tem muito, por exemplo, McDonald's e Burger King, que tem em todos os lugares, ou seja, é uma vivência universal ali. Gurlago já é uma cidade regional, já é uma cidade pequena, então o sentimento da cidade é um sentimento pequeno e o sentimento de paróquia é muito pulsante na cidade. Então nisso a gente conseguiu viver realmente o que é o interior do norte da Itália. E tem, como o Pedro falou, duas questões para mim muito interessantes. Primeira questão, obviamente, cultural. É um modo de viver a vida diferente. E é um modo de viver a igreja também de uma maneira diferente. A igreja está inteiramente interligada à vida da pessoa, seja na infância, seja no jovem, seja no estado, seja no velho. A interligação que a gente viu, por exemplo, da orquestra, que é da municipalidade, que ensaiava no salão da igreja, e do lado tinha o colégio, dentro da mesma estrutura da igreja. Essa foi uma das coisas interessantíssimas da interligação. E a segunda, fazendo o adendo, o quão é diferente, quão a igreja é universal e é a mesma. Porque a liturgia que a gente celebra em Londrina é a mesma liturgia que a gente celebra em Gurlago e é a mesma liturgia que a gente celebra em Roma. Então, a gente até foi fazer o comentário, né? Nossa, qual a diferença da missa aqui? Porque a gente foi servir. Não, a missa é igualzinha, não muda absolutamente nada, é a mesma missa, o que mostra esse sentimento de universalidade de fé, ou seja, muda o idioma, cada um em sua língua materna, mas é a mesma fé, a mesma igreja, o mesmo rito, o mesmo Deus, a mesma igreja, essa visão de igreja universal, mesmo estando do outro lado do oceano.
Isso é interessante porque nos faz sentir família, né? A beleza de sermos cristãos, católicos, é isso, porque aonde você chega, igual ninguém conhecia vocês, lá o Carlos é conhecido, né, meninos? O Carlos é famoso na Itália. Famoso na Itália, né? Tanto é que fala, mas e o Carlos que não veio e tal, né? Então, mesmo eles do outro lado do oceano têm essa capacidade de acolhida, nos acompanha, né? Você se sente pertencente à comunidade também, né? Através da acolhida. Amado coração, estamos partilhando sobre a beleza que os meninos experimentaram lá em Roma, também falando da experiência em Gorlago, essa paróquia muito amada de São Pancrácio, do qual nós enviamos o nosso bacione a tutti voi di Gorlago, nosso bacione a Don Giovanni que ci ha accolto, ma anche alle famiglie, no? Marina que acolheu a mãe do Vitor e a tia do Vitor, depois a Maria de Avarini, nosso bacione de gratitudine anche a lei, que acolheu o Pedro e o Vitor na casa, né? Como uma avó, sim, né? Ela disse assim que estava acolhendo os meninos como uma nona, uma avó, e de fato essa foi essa experiência, deixou vocês bem livres, bem né? à vontade. Uhum. Nesse momento, então, eu queria passar a palavra para o Carlos, que eu acredito, como o Carlos é famoso lá na Itália, né? Ele talvez tenha algumas perguntas interessantes para eles. Muito bem, meninos. Então, vamos criar uma polêmica já, né? Qual que foi o lugar assim que vocês visitaram, que mais tocou vocês, né? Começando pelo Pedro, então. Certo. Bom, o Vitor comentava sobre a questão da surpresa inesperada de Gorlago, né? Por mais que a gente visitou os lugares santos e visitou a Basílica de São Pedro, a Basílica de São João do Latrão, eu creio que o que mais me tocou vocacionalmente, que mais me levou a refletir sobre a vocação e tudo mais, o que é possível fazer, foi de fato a cidade de Gorlago. Foi uma experiência pastoral, a gente poderia dizer, né? Então foi bem marcante o tentar se comunicar em italiano, né? Apesar das dificuldades, a gente até agradece a paciência de todos os italianos que tiveram a calma de prestar atenção na gente, calmamente, né? Então, de fato, lógico, visitar a Basílica de São Pedro, a Basílica de São João do Latrão e as demais igrejas é muito forte, né? Então, mas a que mais me marcou realmente foi a cidade de Gorlago, vocacionalmente, né? E você falou, Pedro, no primeiro momento sobre uma igreja ativa. Qual que foi essa experiência? O que é essa igreja ativa que você presenciou lá? Sim, eu falava da igreja viva, né? Nessa questão educativa, né? Essa igreja que sempre está no movimento, no sentido que você vê ela, por mais que tenha os santos que estão mortos ali, mas ela está viva porque todos ali, eles buscam, né? A fé, eles buscam, você vê os padres, você vê os bispos, você vê as irmãs andando pelas ruas, e isso te mostra que a igreja, por mais que às vezes parece que está escondida, ofuscada, na verdade em Roma, pelo menos, é onde se vê mais isso, né? Ela está muito presente, né? Então isso é forte, me tocou bastante, assim, né? E você, Vitor, qual lugar que mais te tocou? Um lugar específico é meio complicado, ainda mais para uma pessoa prolixa que nem eu explicar isso. Houveram lugares, na verdade. Se eu tivesse que dizer assim, vou dizer 4 lugares, mas é por motivos diferentes. Então já vem com outra pergunta. Por que esses lugares? Eu vou explicar. O lugar que mais me impactou, na verdade, primeiro de choque, assim, de eu ficar extasiado e travar, foi o Domo de Milão. Mas é porque a gente saiu do metrô direto, e acho que foi a primeira grande igreja que a gente viu na Itália. A gente acabou de vendo muitos domos, alguns que a gente nem esperava, por exemplo, o de Florença, que nem estava previsto, a gente acabou vendo, muito impressionante. Mas o Domo de Milão foi o primeiro, a gente saiu do metrô e já saiu de frente pro Domo de Milão. E é muito grande, é muito impressionante. Impactante, né? É muito impactante. Isso. Então você já fica assim... Você já tem pra quem não tem muita gente me ouvindo, você já fica extasiado, assim. Meu Deus, o que vai ter lá dentro? Esse foi o primeiro, assim.
O segundo local que eu falo que para mim foi o mais bonito, mais de maneira subjetiva, foi a igreja de Gurlago. Porque não que as outras não fossem bonitas, aliás, a beleza é algo muito presente na Itália, assim, de várias maneiras. Os tetos das igrejas, principalmente das basílicas papais, assim, são impressionantes. Mas é que eu não esperava que eu ia encontrar lá dentro. Então, se você olhava de fora, ela era muito bonita do lado de fora, só que ela não aparentava um mínimo do que foi do lado de dentro. E o lado de dentro era impressionante. Tapeçaria, pintura, obras assim de mais velhas que o Brasil. E você olhava assim para absolutamente não tinha espaço vazio dentro da igreja. Entendeu? As colunas eram pintadas, o teto era colorido, tinha ouro, tinha... E era ao mesmo tempo que era impactante visualmente, era impactante liturgicamente, vamos dizer assim, espiritualmente, porque te levava para um lugar diferente, te levava para um lugar espiritual. E eu absolutamente não esperava isso naquele lugar, naquele momento, daquele jeito, assim. E foi, como a gente disse, muito perto ali de onde a gente estava. Então foi um dos lugares, foi em Bérgamo, né? Bérgamo. Foi um dos lugares assim bastante impressionante. E ali nem era o domo de Bérgamo, era a igreja do lado. Então foi algo assim que eu não esperava. Sim. E os outros dois lugares que eu vou colocar no mesmo contexto, porque que me impactou. Foi a missa na Clementina e São Paulo fora dos muros. Por um motivo, claro, diante das relíquias de Pedro e diante das relíquias de Paulo. Que é onde, no final das contas, está a base do que a gente professa, obviamente, Jesus Cristo, mas a base da igreja que chegou em Roma e da igreja que saiu de Roma para o mundo. Então, estar ali foi os dois lugares assim que literalmente me fizeram chorar. Assim. Passou nas relíquias de Paulo, me passou a carta, né, do combati ao bom combate. E em Pedro, eu até brincava e até coloquei isso nas minhas redes sociais, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E a gente participou da missa sob a pedra. E eu percebi isso. Durante a missa foi assim algo que eu vou levar para sempre. E você fala, né, está ali diante de algo que é de Roma para o mundo, né, da igreja de Roma ali para o mundo. E qual foram os elementos ali, Pedro falou dos fundamentos que vocês viram, da origem da igreja que vocês vivenciaram, então, nessa viagem? Muitos de maneira que a gente já esperava, como eu citei no começo. Para alguém que é formado no que eu sou formado academicamente, e para alguém que é apaixonado pela história, que nem eu sempre me declarei, eu imaginava que eu ia encontrar algo ali. Eu sabia que eu ia encontrar ali. Mas uma coisa é saber, outra coisa a gente comenta muito com o Padre Wendel, a gente comentou isso na formação que a gente teve para os seminaristas. Uma coisa é você ver na formação, outra coisa é você estar presente e vivo nesse momento. Saber, estou fazendo memória aqui do momento que a gente estava nas catacumbas de São Calixto. Você saber que ali está a base da Igreja Católica, no sentido de que ali foram os primeiros mártires estiveram enterrados ali. Ali os primeiros papas, e não o Papa, obviamente, seguindo o mesmo ministério de Pedro, de Papa Leão, mas eram uns papas em outro contexto muito de serviço, porque eles estavam realmente dando a vida. Era um lugar onde o Papa foi morto porque ele estava rezando. E é um lugar onde o elemento, aí falando mais amplamente de toda a Itália, onde a gente vê a base de tudo que a gente vive na fé hoje. Vive fora da igreja como cristãos missionários e vive dentro da igreja como liturgia. Então os elementos que a gente comenta e que a gente estuda na formação de seminário, vamos lá, a língua, os símbolos sacrários, o posicionamento do altar, posicionamento da cruz sobre o altar, tá ali. E é uma discussão que a gente está falando do primórdio da igreja, de uma igreja da origem, ali de pré-Constantino. Uma igreja de Pedro e Paulo. E afinal, qual que é a língua? É grego. É grego. Não tem latim dentro das catacumbas. É grego, está escrito em grego e o símbolo é grego. Tanto é que quando Pio XII manda fazer as escavações e encontra a placa, tá escrito Petrus Eni, né? Pedro está aqui, em grego, né? Então a gente não só viu a igreja. Eu posso dizer isso com todas as palavras, assim, sem medo de que a gente conseguiu ali, naqueles 20 dias que a gente passou ali, a gente experimentou a igreja dos primórdios. É uma igreja
de um povo, de uma igreja em que papas vinham do diaconato, um diaconato que vinha do serviço. Porque é nisso que estava a base da igreja. É uma igreja em que os mártires estavam ali porque eles estavam a serviço do mesmo Deus. E a gente viu, a gente vivenciou, sabe? Isso está acima de, talvez, falando a questão do impacto e da beleza, acho que talvez esteja até mais acima do que o ouro que a gente vê. Querido e amado coração, olha só a beleza, né, de nós podermos não só escutarmos, vivenciar, ler, mas ser formado, mas a beleza também e a experiência de viver aquilo que nós aprendemos, né? E é isso que nesse programa vocacional hoje nós trazemos, na presença do Vitor e do Pedro, esta vivência, a Igreja das Origens, que perpassou por todos os momentos, a história, a vida da humanidade, seus desafios, seus conflitos, as suas belezas, e que chegaram até hoje, até nós, como disse o Vitor e o Pedro, né, a igreja dos símbolos, os sinais, mas a igreja viva, né, que está presente na nossa presença no mundo. Por isso eu queria que o Carlos fizesse mais um questionamento, que eu gostei bastante das perguntas e vale a pena nós escutarmos o que os meninos têm a dizer. Muito bem. Então, Pedro, no auge dos seus 19 anos e Vitor no auge dos seus 34 anos, se fosse para definir assim essa viagem, o que ela significou para vocês enquanto seminaristas e agora daqui para frente, né? Como será, né, a questão da vocação de vocês? Sim, eu posso dizer que foi um reavivamento, né, da minha fé, mas também de um repensar o modo que eu encararei o ministério se chegar à ordenação, né? O modo então que eu conduzirei a paróquia, os fiéis. Então é um reavivamento agora, mas também é um pensar para o futuro, para o que eu posso fazer posteriormente, né? Bom, já que a gente sempre fala sobre a questão da identidade quando a gente fala sobre vocação, acho que acima de tudo é a questão da real identidade do cristão. Eu acho que poder ver e viver a história como a gente viu e viveu do princípio da verdadeiro que é a nossa fé, o que é a nossa igreja, eu acho que é isso. Foi o entendimento de onde a gente veio. E se a gente só consegue saber para onde a gente vai se a gente souber exatamente de onde a gente veio. E a gente foi na fonte, né? Então acho que mais que isso, não sei se dá para falar. E assim, o que vocês aprenderam nessa viagem? Primeiro, Pedro? Tá certo. Bom, acho que o que me levou a pensar e a meditar, né, sobre essa questão da viagem foi que justamente essa doação que os santos fizeram, né, que eles tiveram dispostos. A gente visitou, querendo ou não, a terra onde muitos mártires foram martirizados e tudo mais. Então isso me leva a pensar o quanto também estou eu disposto, né, a dar minha vida por Cristo, a me entregar. Sim. A quanto também estou disposto a servir aos demais e ao próximo, né? A gente vê os mártires, eles são esse testemunho, né, semente de novos cristãos. Então, quanto também eu estou sendo, através do meu testemunho, através da minha entrega a Deus, eu estou sendo essa semente para que também possa, no campo de Cristo, na grelha de Cristo, germinar esses novos frutos, né, para a igreja. Então, isso é o que eu mais levei, assim, tipo, o que estou eu fazendo para poder mudar a mim mesmo. Sim. Também. Mais que o aprendizado, eu acho que é mais do que a confirmação. E essa confirmação eu vou sintetizar em uma frase, fazendo parafrase dos concílios, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. E é a igreja de todos. É a igreja real, é a igreja nossa, é a igreja dos mártires, é a igreja como eu disse, apostólica, a igreja que veio dos apóstolos, a igreja que se faz presente, uma igreja que, independente do modo de agir, a gente sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, e é impressionante. E faço aqui, como o Carlos disse, fazendo uma provocação. É bem diferente do que muita gente acha e é muito mais próximo do que muita gente é condenada por falar.
E o que vocês sentiram ao atravessar a Porta Santa? A primeira porta que a gente atravessou foi São João do Latrão, né? Então, não foi a que mais me tocou, talvez por ter sido também a primeira, né? Mas atravessar a Porta Santa é alguma coisa que, bom, só vai acontecer daqui, sei lá, 25 anos. Então, é uma oportunidade de ir para Roma, no ano do Jubileu, e atravessar as 4 basílicas, as 4 Portas Santas, foi realmente uma graça. E aí você, então, relembra toda aquela questão do peregrino, de caminhando rumo ao céu, que é a finalidade última do homem, conhecer e amar a Deus, mas também chegar à plenitude, né? Então chegar ao céu, que é a meta final. Então passar pela Porta Santa te vem toda essa sensação, e também a graça que também é recebida pela Porta Santa ao atravessar e tudo mais. Então isso nos leva também a meditar. Senhor, ajuda também a corresponder com as graças que o Senhor nos concede, né? Isso é bem forte, pelo menos foi o que mais me tocou, assim. Tentar descrever com palavras humanas os sentimentos do que a gente passou atravessando as Portas Santas, as 4, é meio complicado. Fazendo um resumo assim de maneira geral, eu gostei tanto que eu trouxe cartão postal de quase todas as portas que a gente passou. tá comigo, tá guardado. Mas isso eu vou aproveitar e fazer uso da formação que o padre deu da questão dos elementos litúrgicos. A porta, no final das contas, é a representação do próprio Cristo, porque é a saída do tempo humano, do tempo cotidiano, para entrar no próprio Cristo. É a saída do Cronos para a entrada do Kairos. Então ali a gente viveu isso. É um sentimento de que a gente está entrando no próprio Cristo que a gente já faz parte como batizados numa igreja. Mas ali era uma representação fiel, prática, porque a gente literalmente estava entrando na igreja, dentro do jubileu, no ano de jubileu, uma Porta Santa que a gente já sabe que abre regularmente de 25 em 25 anos, esporadicamente nos jubileus extraordinários. Mas a gente está entrando no próprio Cristo. Talvez seja essa definição mais simples, mas é a mais completa, que a gente estava entrando verdadeiramente, inteiramente, e nós mesmos no verdadeiro Cristo, aquele Cristo que conhece a gente verdadeiramente. E é esse o Cristo que chamou o coração, seja do Carlos, do Vitor, do Pedro, que chamou o seu coração para ser partícipe da graça salvífica. Nesse sentido, então, nós agradecemos ao testemunho, a presença dos meninos, né, que transmitiram como que foi esse período lá em Roma. Não deu tempo de falar da Grécia, né, que é da filosofia, o berço da civilização, mas acredito também que ficou algo significativo. E com essa pergunta final do Carlos, nós coroamos hoje o nosso programa, né? Qual é o sentido do jubileu para a nossa vida? Qual é o sentido, todas as vezes que você atravessa a porta, atravessa Cristo, o que fica no seu coração? Que possa permanecer a voz do amado ressuscitado, que nos chama à vivência da alegria, do júbilo, da plenitude, do esplendor da glória celeste, já aqui na terra, vivenciando a nossa vocação. Por isso, nossa gratidão ao seu coração, e vamos juntos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que continue intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Esperança, rogai por nós. Mãe das Vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração de gratidão. Nos encontramos no próximo programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Senhor, chamaste-me, aqui estou.